cada pessoa consome e inala 330 micropartículas de plástico por dia. Microplásticos estão no gelo polar, água da torneira, cerveja, mel, sal e nos organismos de tartarugas marinhas e mosquitos. Saquinhos de chá em formato pirâmide liberam bilhões de partículas plásticas no chá. Após o preparo, o saquinho plástico, que com o tempo se decompõe em pequenas partes, foi encontrado até no fundo da Fossa das Marianas. O microplástico já afeta todos os processos globais, o que é assustador, mas quase não há pesquisas sobre seus efeitos diretos na saúde humana. Ninguém tem interesse em financiar essas pesquisas. Vamos entender qual é o perigo da poluição do planeta por partículas plásticas e o que está acontecendo com o Baikal, o Mar Báltico e o Ártico. O plástico não se decompõe no sentido literal. Ele é resistente e apenas gradualmente se fragmenta em partículas cada vez menores. Microplástico é qualquer fragmento de plástico entre 5 milímetros e 1 micrômetro. Isso é de 40 a 120 vezes mais fino que um fio de cabelo. Existem partículas ainda menores chamadas submicroplástico e depois nanoplástico. Elas são praticamente inexploradas, embora já se saiba que essas partículas podem atravessar as membranas celulares. Porém, ainda não se esclareceu totalmente o dano que causam aos seres vivos. As pessoas também podem inalar microfibras que estão presentes no ar, tanto no coração de Paris quanto no Ártico remoto. Sabe-se que partículas pequenas presentes no ar penetram profundamente nos pulmões, onde podem causar várias doenças, inclusive câncer. Trabalhadores de fábricas que lidam com nylon e poliéster demonstraram em si mesmos evidências de disfunção e redução do volume pulmonar causadas por polímeros plásticos. Embora não tenha sido observada uma incidência generalizada de doenças oncológicas, eles estão expostos a riscos significativamente maiores do que uma pessoa comum. Cerca de 300 milhões de toneladas de plástico são produzidas por ano no mundo, e a maioria vai para aterros sanitários. É difícil calcular exatamente quanto microplástico chega aos oceanos, mas, de acordo com algumas estimativas pessimistas, esse número chega a cerca de 17 milhões de toneladas por ano. Microplásticos vêm de sacolas, garrafas, embalagens plásticas, pneus de carros, tintas descascadas. Estão na poeira urbana e também vão para o esgoto. Após cada lavagem de roupas sintéticas, são adicionados a shampoos, géis de banho, esfoliantes, detergentes e pastas de dente para melhorar a limpeza. A venda de glitter e cosméticos com partículas plásticas já foi proibida em vários países. No Oceano Mundial, acumulou-se o dobro de microplástico do que se pensava anteriormente. Pesquisas recentes mostram que cientistas trocaram a antiga malha de 333 micrômetros por uma de 100 micrômetros para filtrar micropartículas nas águas costeiras do Reino Unido e Estados Unidos da América. Assim, detectaram partículas menores. Esses dados mostraram um aumento de 2,5 vezes na quantidade de microplástico. A poluição dos oceanos por microplástico está sendo significativamente subestimada, disse Penny Lindeck, professora do Laboratório Marinho de Plymouth e líder da pesquisa. Se as redes forem ainda mais densas, certamente coletaremos uma quantidade maior de partículas. Cientistas da Universidade de Massachusetts e da Universidade de Shandong, na China, estudaram microplásticos no solo e descobriram que são absorvidos e acumulados nas plantas. A pesquisa saiu na revista Nature. Além disso, o microplástico já cai junto com as chuvas há muito tempo, inclusive apenas em áreas de reservas naturais e parques nacionais dos Estados Unidos da América. Em um ano, cai com a chuva plástico suficiente para fabricar 123,3 bilhões de garrafas de água, segundo autores do artigo na Science. O estudo mostrou que, em média, 4% do volume total das precipitações atmosféricas é composto por polímeros microplásticos. Pense nisso, 4% das precipitações atmosféricas são microplástico. A quantidade de plástico indica o impacto humano. Mais plástico, maior a carga antropogênica.
O plástico já formou a chamada plastisfera, um novo habitat, onde algas e bactérias crescem em pedaços de plástico e animais vivem e se escondem. Por exemplo, caranguejos eremitas usam tampas plásticas de garrafas como conchas, percevejos d'água, que viajam pela superfície do oceano, depositam ovos no lixo plástico e alevinos de peixes entram em garrafas como o abrigo, de onde podem observar com facilidade. Cientistas descobriram que microplásticos ingeridos por larvas do mosquito comum permanecem em seu sistema digestivo na fase adulta. Assim, o plástico sai da água, vai para a terra e contamina oceanos, rios e solo. Já existe tanto plástico que, mesmo que a humanidade pare completamente a produção agora, ele ainda permanecerá na natureza por muito, muito tempo. Apesar da escala, o microplástico ainda recebe pouca atenção. O tema surgiu nos anos 1970, mas estudos relevantes só apareceram há cerca de 15 anos. A Organização Mundial da Saúde afirmou que não há comprovação de ameaça dos microplásticos aos humanos. No total, os funcionários da organização analisaram 52 publicações dedicadas às micropartículas e descobriram que apenas 4 atendiam aos critérios de qualidade. Os especialistas da Organização Mundial da Saúde observaram que, atualmente, as concentrações de microplástico na água potável não são perigosas, mas reconheceram que o conhecimento sobre esse assunto ainda é limitado. A organização considera que mais pesquisas de qualidade são necessárias para a avaliação precisa. A cientista Nana Hartmann, do Instituto Técnico Dinamarquês, afirmou que após a descoberta de microplásticos na cerveja e no mel, críticos sugeriram possível contaminação das amostras durante a análise. E os métodos dos especialistas não distinguiam com precisão celulose e quitina do plástico, ou seja, matéria orgânica de inorgânica. Para observar o efeito, em laboratórios eram frequentemente usadas concentrações de microplástico muito maiores do que as encontradas na natureza. Autores de um estudo revisado pela Organização Mundial da Saúde mostraram que camundongos que beberam água com microplástico tiveram inflamação no fígado. A concentração de plástico na água usada no experimento era 5 vezes maior que na água da torneira. Na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos da América, há cerca de 1.000 artigos sobre microplástico, enquanto no banco de dados russo existem apenas cerca de 100 publicações. Embora o dano direto do microplástico para animais de grande porte ainda não tenha sido comprovado, os cientistas já demonstraram que ele afeta a natureza como um todo. Animais pequenos ingerem partículas cobertas de algas ou biofilme bacteriano, confundindo-as com alimento. O plástico se acumula em seus sistemas digestivos e pode levá-los à morte, prejudicando todo o ecossistema, já que o plâncton é a base da cadeia alimentar. Afirma Mikhail Kolobov, pesquisador sênior de hidrobiologia e ecologia geral da Universidade Estatal de Moscou. O plástico tem substâncias tóxicas como corantes, plastificantes e solventes, que podem danificar órgãos e tecidos de pequenos animais. Mas não se sabe ainda a escala desse efeito. A maioria dos experimentos na natureza ocorre em laboratórios. As partículas atuam como esponjas, absorvendo impurezas nocivas e transportando-as por longas distâncias. Em alguns plásticos, por exemplo, há bisfenol A, que imita o estrogênio, o hormônio sexual feminino. Quando liberado em grande quantidade, pode alterar os ciclos reprodutivos dos animais e reduzir sua reprodução. Editor de legendas, A. Egorova. Apesar de muitos acreditarem que o Baikal é um dos lagos mais limpos do mundo, sua água tem de 30 a 40 mil partículas de microplástico por quilômetro quadrado. Como nos poluídos grandes lagos Huron e Erie, coletamos amostras no Baikal com redes especiais que filtram partículas na água arrastadas por um navio por 2 a 3 quilômetros. O mais interessante é a camada superficial, onde vive o principal alvo do microplástico, o plâncton. Menor do que, por exemplo, no mar aberto, as ondas o jogam contra a costa e o trituram até virar um pó bem fino, diz o especialista. A análise das amostras no laboratório leva muito tempo. Os cientistas ainda estão estudando o que coletaram há 3 anos. É um trabalho detalhado, com objetos pequenos. As partículas coletadas são conservadas, examinadas ao microscópio e têm sua composição química analisada. Com esses dados, desenhamos o mapa de poluição do lago,
explica o cientista. Segundo ele, a poluição do Baikal não pode ser atribuída apenas aos turistas. Pescadores compram redes de nylon chinesas por 500 rublos cada 300 metros e as jogam na água. Fábricas e lixões também contribuem bastante para isso. A física Irina Chubarenko, especialista em microplásticos do Instituto de Oceanologia da Academia Russa de Ciências, afirma que o estudo dos microplásticos vive uma era de descobertas geográficas. Os cientistas procuram por seus vestígios e, na maioria das vezes, encontram de acordo com dados de vários anos. No Mar Báltico, existem cerca de 2 fios sintéticos a cada 10 litros de água, provavelmente vindos da lavagem de roupas, pois são tão pequenos que passam pelas estações de tratamento. Chubarenko pesquisa a migração do plástico nos oceanos. Nosso foco é descobrir onde o microplástico mais se acumula. É exatamente nesses lugares que teremos que prestar atenção no futuro. Biólogos do nosso instituto estudam como a biota, especialmente de atomáceas e outras algas, auxiliam na degradação do plástico na natureza. O pesquisador Filip Sapojnikov, do Instituto de Oceanologia da Academia Russa de Ciências, e outros cientistas já constataram que o Ártico contém plástico. Lá existe muito plástico, grande parte oculta sob gelos intransponíveis. Segundo dados do ano passado, em 3 metros cúbicos de água do Ártico há cerca de 1 partícula de plástico, o que é muito. Neste ano, também trabalho com amostras coletadas acima de Spitsbergen e da terra de Franz Josef durante a gelo. Para isso, foi congelado por 2 meses. Em vários aglomerados de microalgas que flutuavam sob o gelo, já foram encontradas micropartículas. Sapojnikov acredita que a enorme quantidade de lixo no oceano não pode ser simplesmente retirada, sendo necessário destruí-la no nível dos ecossistemas. Falando de forma simples, o problema do plástico é que ele é usado para fazer coisas baratas, em particular, embalagens para líquidos e água. Inclusive, se os países ricos podem se dar ao luxo de impor restrições, um país pobre com uma grande população não pode. Como muitos ainda não têm acesso à água potável, é mais vantajoso engarrafá-la em plástico. Em 2016, biólogos japoneses encontraram uma bactéria capaz de decompor o polietileno tereftalato plástico comum em garrafas de água e refrigerante. A atividade da enzima que elas produzem é maior do que a de análogos, mas ainda não é suficientemente eficiente para uso em escala industrial. Cientistas buscam intensificar o efeito para eliminar rapidamente o lixo plástico. Especialistas também encontraram larvas do besouro tenebrião que se alimentam de plástico. Cientistas concordam que é preciso controlar o plástico globalmente em todas as fases, da produção ao descarte. Sem isso, ele vai parar na natureza em grande quantidade. Quão importante é a separação do lixo nessa questão? E você separaria o lixo se tivesse certeza de que depois tudo isso não iria parar em um único lixão, mas seria reciclado? Aguardamos sua resposta nos comentários abaixo do vídeo. Obrigado por assistir, pelo interesse nesse tema complexo. Até os próximos episódios na Cramola.